Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao módulo 4 de Sigmund Freud direto ao ponto. Vamos lá então, pessoal. Vamos começando mais uma vez nossos trabalhos, hoje iniciando por aqui o módulo 4 e vamos dar seguimento entrando na teoria do desenvolvimento psicossexual, como a gente falou no final do módulo 3. Então, a gente está entrando agora em um dos assuntos mais debatidos e polêmicos, e vamos ser honestos, né? Mais mal interpretados da obra de Freud. Essa teoria do desenvolvimento psicossexual. É aquele tema que, só de ouvir o nome, já causa uma certa curiosidade e risos nervosos, ou até um certo desconforto, dependendo de quem for. Mas antes de qualquer julgamento precipitado, é importante entender que o que Freud queria dizer quando falava de sexualidade não é e nunca foi sobre ato sexual. Freud está falando de algo muito mais amplo, de uma energia libidinal. Essa força vital que nos impulsiona na busca pelo prazer, pela satisfação, pelo vínculo. Ela fala de pulsão, fala do modo como essa energia se organiza desde os primeiros dias de vida e de como isso influencia a nossa maneira de ser, a nossa maneira de amar e até de sofrer. Para Freud, o desenvolvimento emocional de uma criança passa por fases muito bem especificadas. Cada uma dessas fases é marcada pela busca do prazer em uma área diferente do corpo, que ele chamou de zonas erógenas. E olha, essas zonas não são só partes físicas, elas têm um valor simbólico, afetivo e relacional. Ou seja, são pontos onde o corpo e a psique se encontram para construir nossa forma de sentir o mundo. Na clínica, isso aparece o tempo todo. Um paciente que evita um tipo de proximidade emocional por ter questões ligadas a uma fase específica desse desenvolvimento. Outro que vive buscando aprovação o tempo inteiro, pode estar repetindo padrões originados lá nos primeiros anos de vida, quando a principal fonte de prazer e segurança vinha do cuidado e do afeto de quem o alimentava. Essas fases, segundo Freud, se sucedem numa ordem previsível. Primeiro a fase oral, depois a fase anal, depois a fase fálica, depois a fase de latência e, por fim, a fase genital. Cada etapa é como um capítulo na construção da personalidade. E o mais interessante é que o final de um capítulo influencia no começo do próximo. Ao longo da infância, essa energia libidinal vai se deslocando, começando na boca, passando pelo controle dos esfíncteres, depois para o despertar das questões de identidade e gênero, até chegar na puberdade, na possibilidade de uma sexualidade mais madura, voltada para o outro e para integração ao afeto. Agora, aqui vem uma das perguntas mais importantes desse módulo. E se algo interrompe esse processo? E se uma experiência muito intensa, positiva ou negativa, segura essa energia numa fase específica? O que acontece se esse sujeito se fixa na fase oral, por exemplo? Será que ele pode se tornar excessivamente dependente do cuidado alheio? Ou buscar compensações no comer compulsivo, fumar, beber, coisas relacionadas à boca? E na fase anal, será que um excesso de controle ou de permissividade na educação da criança pode levar lá na frente a um adulto extremamente rígido ou desorganizado? Freud até brincava que muita gente leva a infância a sério demais, a ponto de nunca sair dela. E se a gente parar pra pensar, todo mundo conhece alguém que parece ter ficado preso num jeitinho infantil de reagir às coisas. Talvez você tenha lembrado de alguém agora, ou talvez de si mesmo. Enfim, nesse módulo, a gente vai destrinchar cada uma dessas fases. A gente vai ver o que caracteriza o estágio, quais as experiências que marcam aquele momento e quais são as possíveis consequências quando existe uma fixação, ficar preso numa fase, ou a regressão, de voltar a uma fase anterior diante de algum conflito. Esses padrões não ficam esquecidos no passado. Eles continuam aparecendo nas nossas escolhas, nas nossas relações e nos nossos sintomas. É como se a criança que fomos ainda tivesse um papel ativo na nossa vida adulta. A gente também vai falar das críticas que essa teoria recebeu, das revisões feitas por outros autores e de como
Mesmo com polêmicas, a proposta de Freud influenciou profundamente a psicologia do desenvolvimento. Ela abriu caminho para que a infância fosse vista como uma etapa determinante na construção da personalidade, e não apenas como um pré-aquecimento para a vida adulta. E se a sua dificuldade de confiar nos outros tiver começado lá atrás, na fase oral? E se o seu perfeccionismo foi fruto de uma fixação na fase anal? E se aquele ciúme e insegurança forem ecos de um complexo de Édipo não resolvido? Essas são perguntas que vão guiar o nosso estudo aqui nesse módulo. E para começar, vamos dar uma visão geral dos estágios psicossexuais, entendendo o que cada um significa e como eles se interligam. Quando Freud fala sobre desenvolvimento da nossa personalidade, ele não está chutando no escuro. Ele acredita que existe uma força que guia esse processo desde o primeiro suspiro de vida, que é a pulsão sexual, ou, como ele gostava de chamar, a libido. Mas calma. Quando ele fala de sexualidade, não é no sentido adulto da palavra. Aqui, sexualidade significa simplesmente a busca pelo prazer, pela satisfação. Prazer no corpo, prazer no vínculo, prazer que garante sobrevivência, que ajuda a formar quem a gente é. E é aí que entra a teoria do desenvolvimento psicossexual. Segundo Freud, todo ser humano percorre 5 estágios principais até chegar na vida adulta, né? Como a gente falou, oral, anal, fálico, latente e genital. Cada um desses estágios tem o seu ponto de foco, uma zona erógena que concentra a energia da libido naquele momento de vida. É como se a infância fosse um roteiro e cada fase fosse um capítulo com os seus próprios desafios e conquistas. E não pense que essas fases são só sobre coisas de criança. Elas deixam marcas muito profundas na forma da gente sentir, da gente se relacionar e até de reagir aos problemas da vida adulta. A libido, essa energia que nos move, começa buscando satisfação no próprio corpo, depois vai em direção ao outro e com o tempo se transforma em algo mais simbólico, como criar, cuidar, se conectar. É como um rio que vai mudando o curso, mas que nunca deixa de correr. Quando essa transição entre fases acontece de forma saudável, o sujeito amadurece, amplia sua capacidade de amar, de viver. Mas quando algo trava no caminho, podem surgir as chamadas fixações. E aí, mesmo adulto, a pessoa pode continuar presa emocionalmente numa fase anterior. Pensa num paciente extremamente controlador, rígido, que precisa que tudo esteja no seu devido lugar. Muitas vezes isso aponta para uma fixação na fase anal. Ou aquela pessoa que, mesmo madura, busca segurança como um bebê busca o colo da mãe. Traços claros de uma fixação na fase oral. E aqui tem um detalhe importante. A sequência dos estágios é fixa, não dá para pular fases. Primeiro vem o oral, depois o anal, depois o fálico, o latente e por fim o genital. E cada fase prepara o terreno para a próxima. Mas também não é uma escada que só sobe. Em momentos de grande estresse, a gente pode regredir e voltar a comportamentos com necessidades típicas de fases anteriores. Sabe quando um adulto, depois de um dia difícil, só quer um chocolate, um abraço, ou não pensar em nada? Pode ser o lado oral pedindo socorro, ou quando alguém entra numa crise e começa a tentar controlar tudo ao redor dela. Pode ser a fase anal voltando para dar as caras também. Esse vai e vem entre avanço e regressão é mais comum do que parece. No consultório, entender de onde vem essa viagem no tempo ajuda a compreender o que o paciente está tentando resolver, mesmo sem que ele perceba. A análise dessas fases não é só para identificar o que deu errado lá atrás, é também para reconhecer as forças e recursos que surgiram em cada etapa. Por exemplo, uma criança que teve boas experiências orais tende a ser mais aberta a criar vínculos afetivos. Já alguém que passou de forma equilibrada pela fase anal costuma ter mais disciplina e organização. Então, mais do que um mapa do passado, a teoria psicossexual é uma ferramenta para entender o presente. Ela nos mostra que os comportamentos e emoções de hoje têm raízes muito antigas. E se a sua dificuldade em confiar nas pessoas tiver começado na fase oral? E se o seu perfeccionismo tem herança na fase anal? E se a sua insegurança nos relacionamentos for um eco dos conflitos não resolvidos na fase fálica? Olhar para essas possibilidades não é sobre encontrar culpados, mas sobre entender as origens e abrir espaço para que as mudanças aconteçam. E já que cada fase tem as suas características únicas, o nosso próximo passo é entrar de cabeça na primeira delas, no estágio oral. A fase que vai do nascimento até o primeiro ano de vida e que é a base
de tudo que vem depois. A gente começa então esse percurso justamente no ponto de vida onde a vida do bebê começa a acontecer, a boca. Freud chamou essa fase de estágio oral. Ela se inicia nos primeiros dias de vida e é por meio dela que o bebê descobre o mundo, busca prazer, acalma desconfortos e constrói seus primeiros vínculos. Quando a gente pensa em um bebê mamando, chupando, sugando ou mordendo, parece que a gente está falando de funções alimentares, mas não. Essas ações também são expressões da pulsão, manifestações da libido em seu estado mais primitivo. Nesse estágio, o prazer está diretamente ligado a atividades orais, sucção, amamentação, colocar objetos na boca. É aqui que o bebê vive suas primeiras experiências de satisfação. Não é só sobre leite, é sobre afeto, calor, contato físico, tudo que vem junto com aquele alimento. A boca é ao mesmo tempo uma ferramenta de sobrevivência e de prazer libidinal. O contato com o seio ou a mamadeira não representa apenas nutrição, mas também segurança, acolhimento, presença. Mamar é mais do que se alimentar, é sentir o corpo do cuidador, é receber aconchego, entrar em um ritmo que transmite calma. Ao sugar, o bebê vivencia prazer e uma sensação quase mágica de completude. Já morder, por outro lado, começa a revelar um outro lado da pulsão, mais ativo, até com um toque de agressividade. É uma forma de explorar limites entre o desejo e a frustração. Essas experiências iniciais vão formando registros bem profundos na psique. A ideia de que o mundo pode ser um lugar confiável ou não, que as necessidades podem ser atendidas ou frustradas. É a base de conceitos como segurança e confiança. Essa é a fase em que o bebê estabelece o seu primeiro grande vínculo com o outro, geralmente com a mãe ou a figura cuidadora. Essa relação se torna um molde para todas as outras relações futuras. Quando as necessidades básicas são atendidas de forma consciente, o bebê aprende a confiar no outro, no mundo, ou até em si mesmo. Mas se isso não acontece, ele pode carregar um sentimento de insegurança, que se arrasta pela vida adulta. A dependência nessa fase é natural, mas se ela é prolongada ou marcada por frustrações intensas, pode gerar efeitos que se manifestam muito tempo depois, em relacionamentos, no trabalho e até na forma como a pessoa lida com as suas emoções. Freud observou que quando há exagero ou falta na satisfação das necessidades orais, o sujeito pode ficar preso nesse estágio, o que chamamos de fixação aqui. É isso que pode se manifestar de duas formas diferentes, basicamente. Na fixação oral passiva, a pessoa tende à dependência emocional, à busca constante por cuidado, à submissão e à carência afetiva. Na fixação oral agressiva, aparecem traços como uma ironia afiada, um sarcasmo, comentários mordazes e até comportamentos que minam os próprios vínculos. Esses padrões não significam que a pessoa é assim e pronto. Eles são sinais de que existe um funcionamento primitivo ainda ativo, que pode ser escutado, compreendido e trabalhado em análise. Quem nunca conheceu alguém que parece precisar sempre ter algo na boca? Um café, um cigarro, uma bala, um chiclete. Talvez seja só costume, mas às vezes a psicanálise levanta a sobrancelha e diz: tem algo aí, algo de oral aí. O importante é entender que a oralidade vai muito além da infância. Ela pode aparecer nas formas de buscar prazer, de nos relacionar e até da gente lidar com as frustrações. E quando essa energia que antes estava concentrada na boca começa a migrar, qual será a nova zona de prazer e, claro, de conflito? Aí a gente começa a falar do estágio anal. Depois da fase oral, em que a boca era a principal porta de prazer e vínculo, a energia libidinal liga para um novo território, a zona anal. Entre 1 e 3 anos, a criança entra nesse estágio. E o tema central dessa fase passa a ser o controle, especialmente o controle dos esfíncteres. Esse é o momento em que o corpo começa a obedecer aos comandos do eu, reter ou liberar as fezes. Não é mais um ato puramente fisiológico, passa a carregar um significado mais profundo, representando avanços na autonomia e no domínio sobre o próprio corpo. O prazer nessa etapa está diretamente ligado ao fato de evacuar. A criança começa a perceber que pode escolher segurar ou soltar. E essa simples ação passa a ter um peso emocional e relacional. É a primeira vez que ela experimenta, de forma concreta, a sensação de poder sobre o próprio corpo.
Evacuar nesse contexto se torna também uma forma de comunicação com o mundo, seja agradando, provocando ou até desafiando a figura cuidadora. Aprender a controlar os esfíncteres é um dos grandes ritos de passagem da infância. Nessa etapa aparecem temas como ordem, limpeza, obediência, oposição. O desfraude é muito mais do que um marco biológico, é um processo simbólico de separação e de individuação. A criança descobre que o seu comportamento pode gerar reações no outro, seja um sorriso de aprovação, seja uma expressão de desapontamento. Esse jogo entre controle e reação começa a formar suas primeiras noções de autoridade e de limite. É também nesse momento que surgem as primeiras tensões entre o meu e do outro. Guardar, reter, negar fazem parte da construção da vontade própria. Durante o estágio anal, o sujeito começa a testar os limites e a experimentar pequenas doses de independência. É por isso que os pais frequentemente se deparam com birras, com teimosia, com tentativas de impor a própria vontade. Esse enfrentamento não é sinal de malcriação, mas um processo psíquico fundamental para o desenvolvimento do ego e da autonomia da criança. A maneira como esse período é conduzido pode marcar profundamente a relação futura com regras, limites e responsabilidades. Se o processo for vivido com conflitos excessivos ou imposições rígidas, podem ocorrer fixações. Freud descreveu dois tipos principais: a personalidade anal retentiva e a expulsiva. Na retentiva, na fixação retentiva, a pessoa tende a ser rígida, perfeccionista, controladora e às vezes avarenta. Já na expulsiva predominam traços como a impulsividade, a rebeldia, a resistência às regras. Essas características não são definidoras por si só, mas na clínica ajudam a compreender como o indivíduo lida com o controle, com a autoridade, com a liberdade. E quando a criança começa a voltar o olhar para além do próprio corpo, percebendo diferenças entre meninos e meninas, o que acontece? Quando o desejo e a curiosidade começam a voltar-se para as figuras parentais. Aí a gente começa a falar do estágio fálico, que vai dos 3 aos 6 anos. A criança entra num período de descobertas intensas. Ela começa a perceber o próprio corpo, notar diferenças entre meninos e meninas, entender o lugar que ocupa dentro da dinâmica familiar. É o início do estágio fálico, um momento em que a energia libidinal se concentra nas genitálias, não no sentido sexual adulto, mas como uma expressão de curiosidade natural e do processo de construção de identidade. É nessa fase que o corpo vira um mapa de investigação para a criança. Ela explora, compara, faz perguntas que deixam os adultos muitas vezes com um leve desconforto. E sim, isso é normal. Tudo isso é parte da formação psíquica. A criança começa a notar que meninos e meninas têm corpos diferentes, e essa constatação desperta perguntas sobre o corpo, a origem dos bebês, ou até sobre o papel do pai e da mãe. A exploração não é apenas física, ela é também imaginativa. Ela cria histórias, hipóteses, fantasias, para poder entender o que acontece. Para Freud, esse momento é o primeiro grande desafio da sexualidade infantil. É quando o desejo, rivalidade e identificação começam a se entrelaçar. Aqui a sexualidade psíquica se estrutura em torno de 3 eixos: o desejo pelo que é diferente, a rivalidade com quem ocupa o lugar desejado e a identificação com aquele que é visto como modelo. O prazer libidinal passa a se manifestar mais claramente nas genitálias. A criança pode tocar-se, pode se explorar e sentir prazer, algo que, na lógica infantil, é puro interesse pelo próprio corpo. A masturbação infantil nesse contexto não é sinal de patologia, mas de desenvolvimento. A forma como os cuidadores reagem é determinante. Repressões severas ou discursos moralistas podem gerar vergonha, culpa, levando a recalques precoces. Quando o ambiente lida com naturalidade, a criança constrói uma relação mais saudável com o próprio corpo e com o prazer. Quando não, podem surgir bloqueios, que lá na frente afetam a intimidade e também a autoestima. No auge do estágio fálico surge o complexo de Édipo. A criança sente um desejo amoroso pelo genitor do sexo oposto e uma certa rivalidade com o do mesmo sexo. Na fantasia, ela gostaria de substituir a figura, mas a realidade impõe limites. E ao perceber que não pode realizar esse desejo, ela inicia um processo de recuo e transformação. O impulso é reprimido e, como forma de resolução, ocorre a identificação com o genitor do mesmo sexo. Esse
é um marco fundamental. É o momento em que a criança começa a incorporar características, valores e comportamentos desse genitor, preparando o terreno para a formação do superego. O superego nasce dessa resolução. Ele é a instância moral interna, que guarda as regras, as proibições, os ideais parentais. E é nesse ponto que o julgamento interno e a noção de certo e de errado e de culpa começam a fazer parte da vida psíquica dessa criança. O desejo edípico não desaparece por completo. Ele é reprimido e guardado no inconsciente. Mesmo assim, continua lá influenciando a forma como a pessoa se vincula, como escolhe parceiros e como lida com figuras de autoridade. Na clínica é comum observar que a intensidade e a qualidade dessa vivência moldam não só a vida amorosa, mas também a relação com o poder, o respeito às regras e até o jeito de lidar com as frustrações. Sabe aquela criança que diz: mãe, quando eu crescer eu vou casar com você, ou pai, você é meu namorado? Esse é o Édipo dando o ar da graça, né? De um jeito fofo, mas com muito significado. Mas e depois que esse desejo é reprimido e o superego começa a funcionar? Será que a sexualidade infantil some de vez? A resposta está aqui. A gente entra no estágio de latência. Depois desse turbilhão emocional, né, das descobertas do estágio fálico, o psiquismo da criança entra em um momento de aparente calma, que é o estágio de latência. É como se as energias se reorganizassem, criando um espaço para novas aprendizagens e vínculos. A energia sexual não desaparece, ela é redirecionada. A criança começa a investir em outras áreas, como aprendizado, a convivência, atividades que ampliam o seu mundo social e intelectual. O complexo de Édipo, vivido intensamente na fase anterior, é recalcado. A sexualidade infantil entra em suspensão e a energia psíquica é canalizada para atividades construtivas. É a fase em que aprender, conviver, pertencer se tornam as principais fontes de prazer dessa pessoa, desse indivíduo, dessa criança. É como se o psiquismo dissesse: por agora, vamos guardar esses desejos e crescer de outras formas. Essa pausa não é repressão absoluta, mas uma reorganização que é saudável, permitindo que o ego se fortaleça para lidar com desafios futuros. A criança passa a investir tempo e energia em amizades, estudos, esportes, hobbies. Esses interesses funcionam como novas formas de sublimação, onde o prazer é encontrado em conquistas intelectuais, jogos e atividades em grupo. O brincar tem mais regras. As vitórias são comemoradas coletivamente. As perdas começam a ser compreendidas como parte do jogo da vida. É também o momento em que o mundo fora da família ganha força, ampliando referências e construindo novas identificações. O ego aprende a negociar com a realidade e a esperar pelo que deseja e lidar com frustrações sem colapsar. O superego, mais estruturado, guia as ações com base em valores internalizados e não apenas no medo da punição. A escola e a convivência social se tornam as grandes arenas do treino emocional e moral. Essa capacidade de mediação entre o desejo e a realidade vai ser crucial para aquilo que vem a seguir: a adolescência e o despertar sexual. O senso de certo e errado se afinam. A criança compreende hierarquias, respeita acordos e começa a perceber a importância de contribuir para o grupo. Tudo isso serve como preparação simbólica para a vida adulta, sem a turbulência daquelas pulsões sexuais mais intensas, que ainda estão por vir. Assim, a latência cria um terreno fértil para que a adolescência não seja apenas crise, mas também uma oportunidade de reorganização mais madura da sexualidade e da identidade. E o que acontece quando essa tranquilidade chega ao fim e a libido vem com força total? Aí a gente está falando da puberdade, gente. Puberdade, um estágio genital. E a chegada dessa puberdade é como abrir as cortinas de um palco que ficou em preparação por anos. De repente, as luzes, os sons, as emoções, tudo ganha mais intensidade. Começa esse estágio genital. E aqui começa a sexualidade a voltar com força total. Mas não da mesma forma. Agora existe a possibilidade de integração, de maturidade e de vínculos mais profundos. Enquanto nos estágios anteriores o prazer estava ligado a partes específicas do corpo,
O genital busca uma harmonia entre todas as pulsões, direcionando para relacionamentos afetivos, sexuais, simbólicos com outras pessoas. É como juntar todas as peças do quebra-cabeça que antes estavam espalhadas. A adolescência traz um furacão de mudanças. Hormônios em alta, corpo se transformando, emoções que estão em ebulição. O foco da energia sai do próprio corpo e se volta para o outro, agora visto como um objeto de desejo e parceiro de trocas afetivas. Nesse cenário, o adolescente passa a buscar relações mais complexas, misturando amizade, amor, atração, identidade, pertencimento. O desafio já não é apenas controlar o impulso sexual, mas encontrar formas saudáveis e criativas de expressar isso, de forma a equilibrar o desejo e a responsabilidade. Lembra das fases oral e anal e fálica? Cada uma trouxe manifestações parciais da libido. Agora, no estágio genital, todas essas energias se juntam em torno de um objeto amoroso total, uma pessoa inteira, com quem se busca prazer, afeto, intimidade, construção. Essa integração não é fácil. Ela exige lidar com frustrações, com diferenças de expectativas, rejeições e muitas vezes com um choque entre a fantasia e a realidade. Mas é nesse caminho que se constrói a verdadeira capacidade de amar. Não o amor idealizado dos contos de fada, mas aquele que suporta a imperfeição e ainda assim escolhe. O estágio genital não se limita à relação sexual, ele envolve estar disposto a criar vínculos duradouros e assumir responsabilidades afetivas e até construir objetos de vida junto com outra pessoa. Aqui o desejo se torna mais estável, mas também mais exigente. Não basta querer, é preciso saber escutar, negociar, ceder e também se posicionar. Quando bem elaborado, esse estágio abre portas para a parentalidade, a criatividade e uma maturidade emocional mais sólida. A adolescência é um território cheio de contrastes. O corpo pronto para experiências adultas, mas a mente ainda aprendendo a lidar com a intensidade dos desejos e das relações. Nessa fase é comum haver conflitos com as figuras de autoridade, crises de identidade, medos, inseguranças, muita experimentação. Tudo isso é parte do processo de construção do eu. A forma como a pessoa viveu os seus estágios anteriores influencia muito aqui. Fixações, regressões, idealizações podem criar dificuldades para o amadurecimento, mas também mostram aonde estão as feridas ou pontos que precisam ser escutados no processo terapêutico. Às vezes, parece um caos, mas é um caos cheio de potencial, que quando bem elaborado, pode gerar relações mais saudáveis e uma identidade bem mais forte. Agora, e se essa fase não for plenamente elaborada? Quais as marcas que isso deixa na personalidade? Como as fixações atuam na vida adulta? É sobre isso que a gente vai falar agora. Freud nos lembra que o desenvolvimento psicossexual não segue uma estrada reta. Não é uma estrada nem reta, nem asfaltada, muito menos sem buraco. Muito pelo contrário, o caminho é cheio de curvas, desvios, retornos e, às vezes, paradas inesperadas. Em certas fases, o psiquismo pode encontrar dificuldades de avançar. E quando isso acontece, pode surgir a chamada fixação, um ponto em que a energia psíquica fica presa inconscientemente a um estágio anterior. A fixação é um momento em que a libido se detém em uma fase específica do desenvolvimento, seja por traumas, frustrações ou gratificações excessivas. É como se parte da energia emocional decidisse ficar acampada naquele ponto da história. A pessoa cresce, estuda, trabalha, vive, mas aquela parte infantil permanece ativa, influenciando nos desejos, nas escolhas, nas reações. Não se trata de um erro a ser apagado, mas de uma marca que fala e que no espaço clínico merece e deve ser escutada. Uma fixação oral pode aparecer como dependência emocional, como compulsão alimentar, como passividade ou uma busca incessante por aprovação. A fase anal pode se traduzir em rigidez, obsessividade, avareza, rebeldia. Já uma fixação fálica pode manifestar como vaidade extrema, necessidade de sedução constante, dificuldade de lidar com rivalidade ou com autoridade. Cada sintoma carrega um pedaço de história e muitas vezes revela uma sexualidade infantil que ainda não foi plenamente simbolizada. É como se o passado ainda sussurrasse ou gritasse no presente. Quando a gente enfrenta situações de estresse intenso ou
sofrimento emocional, a gente pode regredir, voltar, simbolicamente, a uma fase anterior que transmite mais segurança. Um adulto, diante de um conflito, pode agir com carência extrema, fazer birras até, tomar decisões impulsivas. A regressão não é consciente, é uma defesa, mas quando ela cristaliza, pode impedir o amadurecimento. As fixações moldam traços da personalidade, não somos apenas fruto do que vivemos, mas também do modo como o nosso psiquismo registrou e reagiu a essas experiências. Então não se trata da realidade, mas de como ela foi percebida. Freud não vê a infância como um problema a ser corrigido, mas como um território que deixa marcas. Marcas que falam e que podem ser elaborados. Na clínica, identificar a fixação é como encontrar um mapa para revisitar um momento no tempo congelado, oferecendo novos sentidos e possibilidades de transformar. E se aquela rigidez fosse um eco de um conflito anal não resolvido? E se a dificuldade de se entregar ao amor viesse de uma fixação fálica ainda ativa? Essas perguntas nos levam a um passo importante: entender como a teoria freudiana foi revisitada, como foi criticada e revisada ao longo do tempo. Então, como a gente já falou também, né, nenhuma teoria atravessa séculos sem receber críticas, ainda mais uma teoria que perdura por tanto tempo. A teoria do desenvolvimento psicossexual de Freud, obviamente, não seria uma exceção. Mesmo tendo sido revolucionária, e ainda é, foi questionada por diferentes correntes, seja pela forma como foi construída, pelo peso dado à sexualidade ou pela ausência de certos fatores sociais e culturais na sua formulação. Um dos principais pontos de crítica recai sobre o método clínico usado por Freud. Observações subjetivas, centrada nos relatos dos pacientes adultos sobre as suas experiências infantis. Isso levanta a pergunta: até que ponto é possível generalizar essas conclusões para todas as crianças? Outro ponto que incomodou muita gente foi o peso central que Freud deu à sexualidade como força motriz do desenvolvimento humano. Para alguns críticos, isso soava reducionista, pois deixava em segundo plano dimensões afetivas, cognitivas, sociais e culturais. Ainda assim, a gente não pode esquecer: Freud abriu a porta para pensar a sexualidade de uma forma simbólica e estrutural, algo inédito até então e que mudou para sempre a maneira como a psicologia compreende o ser humano. Erik Erikson, por exemplo, ampliou a visão freudiana, criando os estágios psicossociais, que cobrem toda a vida, não só a infância. Ele trouxe foco para questões de identidade, vínculos, tarefas existenciais, conectando o desenvolvimento interno com a vida social. Anna Freud fez um movimento diferente, observou diretamente as crianças, desenvolveu métodos mais sólidos e adaptou a teoria para entender melhor o funcionamento do ego em diferentes fases. A sua contribuição ajudou a pensar intervenções mais ajustadas ao universo infantil. Anna Freud é o curso que vem logo depois de Freud. O interessante é que essas evoluções não apagaram Freud. Muito pelo contrário, construíram pontes entre as suas ideias e as novas necessidades da clínica e da sociedade. As críticas destacaram que algumas ideias freudianas carregam o peso dos valores patriarcais da sua época, como a famosa inveja do pênis, e a posição secundária atribuída às mulheres no complexo de Édipo. Além disso, estudos multiculturais mostraram que não dá para tratar os estágios do desenvolvimento como universais, já que fatores históricos, econômicos e culturais também influenciam profundamente a forma como uma criança se desenvolve. Hoje, a psicanálise contemporânea reconhece que o desejo não nasce no vácuo. Ele se inscreve num corpo marcado por questões de raça, de gênero, de classe social, de contexto histórico. A neurociência, a psicologia do desenvolvimento e a teoria do apego trouxeram dados novos sobre o funcionamento infantil, abrindo espaço para um diálogo mais próximo entre a psicanálise e outras áreas. Agora já é possível pensar a sexualidade não só como pulsão, mas também como uma expressão afetiva, relacional e simbólica. Sempre em diálogo com o ambiente, com as primeiras experiências de vida. Essas atualizações não matam Freud, muito pelo contrário, fortalecem a sua teoria e garantem que ela siga viva e relevante. E se ao invés de descartar Freud a gente tratasse como um ponto de partida, não como um ponto final?
E com isso a gente vai se aproximando do final do módulo. Mas agora vamos abrir espaço para falar de um aspecto importante: o impacto dessa teoria e das revisões na psicologia do desenvolvimento. Mesmo com críticas e reformulações, a teoria do desenvolvimento psicossexual de Freud deixou marcas profundas na forma como a gente compreende o ser humano. Essa influência atravessou fronteiras da psicanálise e ecoou em diversas abordagens da psicologia, na educação, na clínica com crianças, enfim, com adolescentes. Muitos teóricos construíram suas ideias a partir de Freud, seja para ampliar, para contestar, para reformular. Piaget, Erikson, Winnicott, todos eles dialogaram de algum modo com o legado de Freud. Mesmo em correntes mais cognitivas ou comportamentais, persiste a noção de que a infância molda dimensões profundas da personalidade, um princípio que remonta à obra dele. A psique passou a ser vista como algo em construção contínua, e não como um sistema fixo desde o nascimento. Antes de Freud, a infância era tratada como uma etapa preparatória e pouco relevante. Foi ele quem mostrou que as primeiras experiências emocionais deixam marcas duradouras na forma como amamos, como pensamos e como reagimos ao mundo. O modo como a criança é tocada, olhada, frustrada ou acolhida participa diretamente da construção do eu. Na clínica, essa compreensão permite perceber que dores atuais muitas vezes ressoam vivências muito anteriores que o indivíduo não tem capacidade de nomear. Freud abriu espaço para a escuta clínica de crianças e adolescentes, reconhecendo que todo sintoma tem sentido, mesmo quando parece de uma forma enigmática. Esse caminho foi ampliado por Melanie Klein e também por Anna Freud, que adaptaram a técnica psicanalítica para a linguagem infantil, respeitando o valor simbólico dos jogos, dos desenhos, dos atos e do silêncio. Hoje a gente sabe que intervenções precoces podem mudar trajetórias inteiras. Essa consciência nasce do olhar sensível e investigativo que Freud lançou sobre a infância. Na educação, compreender as fases do desenvolvimento psicossexual ajuda a interpretar o comportamento infantil como parte de um processo psíquico e não apenas como um desafio ou indisciplina. No consultório, a teoria ainda orienta a leitura de sintomas, fantasias, ansiedades, padrões de vínculo. Freud não entregou respostas definitivas, mas ensinou a perguntar, a escutar, a ir além das aparências para encontrar um sentido. E se em vez de corrigir imediatamente o comportamento de uma criança, a gente tentasse primeiro entender o que ela está tentando dizer com ele. Assim, a gente vai se encaminhando para o encerramento. Percorremos as fases, as fixações, as críticas que ele recebeu e o impacto que gerou. E agora a gente avança então para discutir um pouco da relevância contemporânea que essa ideia toda trouxe. Depois de mais de um século, a teoria do desenvolvimento psicossexual continua provocando, continua incomodando e, surpreendentemente, ou não, continua funcionando como ferramenta clínica. Mas afinal, o que ainda faz sentido hoje? O que sobreviveu ao tempo? E as críticas? Na escuta terapêutica, a ideia de que o desejo é moldado nas primeiras relações e experiências do corpo permanece muito atual. Muitos sofrimentos da vida adulta, fobias, compulsões, dificuldades afetivas, problemas com o prazer, ganham novas camadas de compreensão quando a gente analisa como a sexualidade se estruturou na infância daquela pessoa. É importante lembrar que a psicanálise não fala de sexo no sentido limitado do termo. Ela fala sobre como o desejo se inscreve no corpo e na linguagem. Isso continua sendo absolutamente essencial na clínica hoje em dia. Hoje, a gente vê um diálogo rico entre a teoria freudiana e outras perspectivas, como a teoria do apego, a neurociência afetiva e os estudos sobre parentalidade. Essa integração não apaga Freud, muito pelo contrário, amplia e contextualiza o entendimento sobre a estruturação do desejo, incluindo fatores ambientais, comportamentais e relacionais. Freud pode ter aberto o mapa, mas outros autores ajudaram a pavimentar as estradas. Ainda assim, o ponto de partida continua estando com ele. Na era digital,
a gente encontra novos formatos para velhos sofrimentos. Transtornos alimentares, vícios em redes sociais, dificuldades de intimidade real, todos podem ser lidos à luz das fases do desenvolvimento psicossexual. A compulsão por likes, por exemplo, pode ter conexão com a fase fálica e a busca pelo olhar do outro. Já o consumo exagerado pode remeter à fase oral e à tentativa de preencher aquele vazio interno. Nada disso é automático, mas são hipóteses que enriquecem a compreensão clínica. A psicanálise de hoje continua utilizando as lentes adaptadas à realidade do sujeito de hoje em dia. Para Freud, a sexualidade não se resume a genital e reprodução. É energia vital. É aquilo que move a gente na direção do outro. A psicossexualidade é uma chave para entender vínculos, repetições, escolhas amorosas, fantasias e até sintomas. Ela nos permite encontrar o desejo escondido atrás do sofrimento e abrir caminhos para que esse desejo encontre formas de se expressar menos dolorosas e mais livres. Bom, e com isso, fechamos o módulo de estudo sobre o desenvolvimento psicossexual. Mais do que um conjunto de fases, essa teoria é um olhar para a vida psíquica que continua dialogando com a clínica, com a educação, com a compreensão de nós mesmos. Mais do que apresentar uma teoria, Freud nos convidou a olhar para a infância com outros olhos. Olhar para além do comportamento, para além da disciplina e da obediência. E enxergar ali, no gesto, no choro, na fantasia, o início da construção do sujeito. A proposta de Freud talvez nunca tenha sido de criar um mapa rígido de fases, mas abrir uma escuta para aquilo que tantas vezes é ignorado, que é o desejo da criança. Ao longo desse módulo, a gente viu o desenvolvimento psicossexual não é apenas uma sequência cronológica de etapas, é um percurso simbólico, afetivo, inconsciente, um caminho que começa na pele, na boca, no olhar e se estende para a vida. A gente também viu que essa teoria foi alvo de críticas, de revisões, de adaptações e que mesmo assim ela continua viva, continua provocando, transformando. Será que a gente consegue compreender nossos sintomas sem revisitar, ao menos simbolicamente, as marcas deixadas na nossa infância? Será que a gente consegue amar, desejar, cuidar, sem antes compreender como a gente foi amado, como a gente foi desejado ou cuidado? Esse estudo não se encerra aqui. Ele se desdobra em outros autores, outras perspectivas clínicas, outras formas de escutar o desejo. Mas, por hora, encerramos o nosso estudo sobre o desenvolvimento psicossexual e agora entendemos como as primeiras experiências moldam o desejo, a personalidade. Assim, a gente pode avançar para conceitos mais instigantes e mal interpretados também na psicanálise. No próximo módulo, a gente vai entrar no complexo de Édipo. Vamos explorar de onde ele surge, por que é tão central na teoria freudiana e como ainda hoje influencia as nossas relações, escolhas e os nossos conflitos. Por enquanto, obrigado pela companhia, obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha aproveitado. Caso necessite, assista de novo. E nos vemos no módulo 5, Freud direto ao ponto.